Olá, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui pós-Zemo. Então, eu espero que tenha bastante gente, que a discussão seja bastante produtiva. A ideia hoje é que tenhamos uma discussão sobre um grupo bastante interessante de linfomas, que são os linfomas difusos de grandes células B, são os mais prevalentes. Daqui a pouco vai se juntar a mim dois grandes amigos e super especialistas no assunto. Eu queria agradecer o patrocínio da Night e pedir licença também para que nós vamos ter uma discussão aqui bem acadêmica. Eu vou começar mostrando rapidamente alguns slides, só para trazer algumas reflexões, porque o mais interessante realmente vão ser as discussões. Eu já convido vocês de antemão, já vou convidar daqui a pouco a mandarem as dúvidas, se quiser mandar caso. Esse é um momento de total interação que a gente quer ter com vocês, tá? Vamos começar falando dessa doença que eu falo que é um balaio de gato, né? Linfoma difuso de grandes células B, tá bastante complicado. A gente já sabe das diversas subclassificações, das diversas subdivisões, e provavelmente no futuro a gente vai ter que fazer script de uma medicina mais personalizada, porque são tantos linfomas dentro de um só, que fica muito complicado a gente estabelecer um tratamento padrão para todos eles. A gente já conhece que existe um subgrupo mais agressivo, o pós-centro germinativo, célula ativada. Dentro do centro germinativo a gente tem o double hit, mas mesmo dentro do pós-centro germinativo a gente tem diversos subtipos. A gente tem outro tipo C5, que tem um MID88, que é pior dentro do pós, tem um melhorzinho dentro do centro germinativo. Então, isso aqui provavelmente no futuro vai ser o que a gente vai ter que estabelecer, estratificar, para entender mais ou menos o padrão de tratamento que a gente vai ter em cada subgrupo. Tá? Então, esse é um plot de mais ou menos alguns tipos histológicos e alguns tipos moleculares que a gente tem. A gente tem uma primeira linha que é realmente o padrão que sempre tivemos, que é o R-CHOP, e de verdade, o que a gente discute bastante hoje em dia é se a gente tem alguma estratégia melhor que R-CHOP, que continua sendo padrão. Já foram diversas as tentativas de intensificação de tratamento, de uso de novas medicações, mas nada delas realmente provou ser melhor do que o padrão. Provavelmente isso aqui vai ser o futuro, que é a gente estratificar o risco molecular do paciente e, com isso, realizar uma estratégia de quimioterapia ainda. A gente não está abandonando a quimioterapia em primeira linha, mas provavelmente associado a alguma terapia mais alvo específica para aquela determinada alteração genética. Esse estudo é um estudo bem pequeno ainda, é inicial, a gente tem um outro estudo correndo nessa mesma linha, mas aqui talvez seja o que a gente ganhe, os 20% que nós ganhamos lá com a adição do rituximab, no final da década de 80, talvez seja aqui o que a gente ganhe maior eficácia no tratamento. Hoje a gente tem só o POLA, a possibilidade de introdução do Polarix na primeira linha, mas de verdade ele é realmente interessante apenas um pequeno subgrupo de pacientes. Um pequeno não, num subgrupo de pacientes que é o subgrupo de mais alto risco. Então, para a otimização de custos, de riscos, no futuro a gente vai ter que provavelmente já estratificar. Isso vai ser muito custo efetivo, a gente poder estratificar o risco molecular desse paciente ao diagnóstico. Tá? Bom, a gente cura 65% a 70% dos pacientes em primeira linha, é uma estratégia curativa, mas a gente vai ter um grupo de pacientes que a gente não vai curar em primeira linha. Então, isso aqui vai ser o grande mote dessa discussão hoje à noite. Então, a gente tem ali 10% a 15% de pacientes que são absolutamente refratários à primeira linha de tratamento e um grupo que vai recair nos primeiros 2 anos. Há uma discussão sobre se a gente eventualmente, se o paciente que recai depois de 2 anos é uma recaída ou eventualmente um de novo, porque a gente sabe que o padrão de apresentação, a resposta terapêutica é muito diferente. Então, essa é uma discussão que eu vou levantar daqui a pouquinho. O tratamento padrão é quimioterapia citotóxica com intensificação. Eu falo que a gente sempre é bastante deselegante, não era que a gente tinha só quimioterapia, não, queimato a gente sempre foi bastante deselegante, porque não funcionava a terapia padrão, a gente pregava o fogo ali e aumentava a intensidade, fazendo uma quimioterapia mais forte, seguida, eventualmente, de quando possível, realização do autólogo, que é uma quimioterapia em altas doses. Esse é o estudo padrão que a gente tem, que é o estudo Scholar, que é o estudo de alguns compêndios de estudos. Se a gente olhar a curva de sobrevida dos pacientes refratários recaídos, nessa era pós-quimioterapia citotóxica, recaídos depois de autólogo, era um cenário bastante ruim. Então, a gente tinha uma estratégia de cura, principalmente nos pacientes com recaída mais tardia, com intensificação autólogo. Os refratários primários tinham resultados piores e os pacientes que a gente não conseguia fazer autólogo, os resultados eram muito ruins. Se a gente olhar as curvas baixo aqui, ó, que estão 2 anos de sobrevida, de todos, isso aí é o compêndio, né, que entrou dentro do Scholar, a gente vai ver taxas de sobrevida de 6 anos de 6%, 10%, 17%, 20%. Então, a chance de cura desses pacientes era muito pequena, tá? Esses são os guidelines atuais do NCCN.
A gente sabe que o guideline do CCN ele abarca muitas situações, então depois a gente vai ponderar o que a gente pode usar aqui no Brasil. A gente tem a aprovação em segunda linha para os refratários primários, aqueles que recidivaram, ou refratários primários, ou que recidivaram com menos de 2 meses de terapia celular. A gente tem essa indicação no Brasil, né, a despeito da disponibilidade não ser exatamente como nós queríamos, as possibilidades de usarmos algumas situações de ponte, e se não forem candidatos à terapia celular, podemos discutir isso também, a possibilidade de usar bispecíficos associados à quimioterapia, associação de combinações dos não elegíveis, principalmente tafasitamab com lenalidomida, polatuzumab com R-Benda, tá? E outros regimes. Lembrando que o NCCN tem bastante coisa. Segunda linha para pacientes acima de 12 meses, para os elegíveis ainda a indicação de tratamento de intensificação do tratamento. Para os não elegíveis, fica a possibilidade de você fazer terapia celular, porque a elegibilidade para o autólogo é diferente da elegibilidade para CAR-T, mas a possibilidade de usar outras combinações de tratamento. Tá? A gente tem em terceira linha a sugestão de você usar a terapia celular, que foram os primeiros estudos, e eventualmente algumas outras estratégias droga-alvo. Existe uma coisa que a gente não fala, não discute muito no Brasil, mas um estudo está aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, que é a associação do Brentuximab com a lena e rituximab, para os pacientes que são linfoma CD30 positivo, um subgrupo de linfomas difusos de grandes células B. A gente fala muito sobre isso, então está aqui no NCCN, isso está aprovado. A gente tem a terapia celular como uma estratégia, principalmente para esses pacientes com uma doença mais agressiva. Aqui eu mostro para vocês os resultados, e os resultados que a gente tem, geralmente, 40% de cura. Então, já tem follow-up longo desses pacientes, tá? Aqui a gente tem os resultados do ZUMA-7, que são os pacientes que realizaram em segunda linha com ganho, de os pacientes que puderam realizar terapia celular, houve ganho de sobrevida global versus a estratégia padrão. Lembrando que aqui a gente também vale a pena discutir, porque a gente teve uma porcentagem muito pequena de pacientes que conseguiu realmente realizar autólogo no grupo do refratário primário, 32% só. Então, a gente não é uma comparação direta entre autólogo e CAR-T. Mas, de qualquer forma, você teve um ganho de sobrevida global, ponderando que se você fizer a terapia celular precocemente, talvez realmente seja interessante. Alternativas para pacientes não elegíveis a transplante, nós temos aprovada no Brasil duas, que é a combinação do polatuzumab com benda e rituximab e do tafasitamab associado à lenalidomida. Tá? Aqui eu apresento rapidamente o tafa associado à lenalidomida, que foi um estudo fase 2, com 81 pacientes, que teve uma taxa de resposta completa de 34%. E aqui são a atualização de 5 anos. Se a gente olhar os dados de 5 anos, tem um grupo de pacientes que manteve resposta completa, então ele beneficia um grupo, principalmente os pacientes com resposta completa, a mediana de sobrevida não foi atingida ainda, então tem um grupo de pacientes que se beneficia dessa estratégia de terapia, que é uma estratégia relativamente menos tóxica do que quando a gente compara com um competidor dela na época, que era o Pola-BR. Tá? O Pola-BR é a associação do anticorpo monoclonal polatuzumab com a bendamoxina, que ficou um pouquinho pior hoje, já que a bendamoxina tem um impacto direto na terapia celular. Então, na maioria das vezes, a gente não gosta muito de usar essa estratégia, ponderando que o paciente, em algum momento, pode usar algum manejo de terapia celular, ou bispecífico ou CAR-T. Esse é um estudo apenas uma MAIC, mais ou menos, ajustando comparando os resultados, e a gente mostra que o Tafalena tem uma performance um pouco melhor do Pola-BR, porque o perfil de toxicidade dele é menor. A gente tem performando melhor que o R quadrado, né, e uma performance parecida com o CAR-T, mas aqui a gente tem que ponderar que a taxa de cura do CAR-T objetivamente é maior. Tem algumas coisas que estão vindo aí para a segunda linha, então a gente vai discutir isso sobre estratégias futuras, que é a combinação para o paciente não elegível de bispecífico com quimioterapia, que é a quimioterapia padrão, esses pacientes sempre foi o GEMOX. E aqui a gente tem um grupo que atingiu resposta completa, que tem uma sobrevida bastante longa, então bastante interessante. Outro anticorpo que está chegando aqui é o loncastuximab, que tem um perfil de toxicidade parecido com o tafasitamab. Uma resposta parecida, também tem um pequeno grupo de pacientes que se beneficia a longo prazo. E também, por último, citando rapidamente, a gente não tem isso aqui no Brasil aprovado, mas a gente tem um grupo de pacientes, tem o glofitamab para esse grupo, e de novo, o clofitamab, o odronextamab, e por último, o epcoritamab, que está aprovado em terceira linha para esse paciente aqui no Brasil, que tem mais ou menos uma taxa de resposta completa de 40% e uma manutenção bem interessante dessa resposta completa. Então, aqui agora eu vou abrir a discussão, que é a parte mais interessante do momento, e convido a se juntar a mim, meus colegas Dr. Guilherme Duffels, que é médico da Unicamp e da Regidor, um grande especialista
em um grande amante dos linfomas, e o doutor Guilherme Perini, do Grupo Américas e do Hospital Israelita Albert Einstein, também grande apaixonado pelos linfomas. Sejam bem-vindos, meninos, Thalita e os Guilhermes, é um prazer tê-los É aqui. isso aí, 66% da live é Guilherme. Thalita e os Guilhermes. É um prazer ter vocês aqui. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar com. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, meus amigos Guilherme e Thalita. E vai ser uma discussão muito boa, muito legal. Vamos lá, boa noite, salve, salve. Vamos vê-los de novo depois dessa semana intensa, né, de emo. Mas estamos aí, firmes e fortes. Vai ser um prazer. Continuando na luta. Meninos, eu quero começar com uma. Eu quero. Seguinte, quem está aí na live pode mandar perguntas. Se quiser discutir casos, tudo isso é bastante interessante. Então, mandem para a gente as dúvidas, discussão de caso. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, mas a live está aberta e a gente está aqui aberto até para falar da vida, tá? Então, bora e juntos que é nós. Primeiro, eu queria discutir com vocês um negócio bastante interessante, que é no dia a dia. Vocês têm alguma estratégia? Porque, de novo, eu mostrei que identificar molecularmente esses pacientes seria interessante, mas ninguém faz isso, não existe isso na vida real, tá? Acesso a pouquíssimos pacientes. O Guilherme pode falar um pouquinho do painel que eles têm no Einstein, a gente tem isso atualmente na Camargo, mas a gente não faz isso na primeira linha de tratamento. Então, como é que vocês identificam ou como é que vocês avaliam qual é, eventualmente, o paciente, aquele paciente de mais alto risco, que provavelmente será um paciente refratário ou recidivado, tem mais chance disso? Bom, posso começar então? Começa, Guilherme 1, Guilherme D e Guilherme Guilherme 1, P. Guilherme 2, beleza. Uhum. Eu acho o seguinte, eu concordo com você que esse é o cenário ideal e a gente possivelmente vai migrar para isso com o futuro, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, e especialmente, e talvez seja uma das coisas mais importantes, um tempo rápido de resultado, porque teste diagnóstico a gente já tem alguma noção de como fazer, a gente já tem alguma noção até de classificação genética relacionada às classificações que já saíram de grupos distintos, mas eu acho que a dificuldade ela é você ter em tempo hábil para o tratamento, né? Então, eu acho que uma coisa interessante do Guidance 001, que é o estudo que você mostrou do grupo chinês, que é um estudo pequeno, como você bem disse, unicêntrico, eles têm o Guidance 012, eles têm um estudo maior, que acho que vai ajudar nesse sentido, mas ele resolveu, de certa forma, isso com um teste bem simplificado. Então, eles basearam no LinkedIn, mas eles fizeram só com 20 genes, eles fizeram um algoritmo mais simples, e eles permitiram o primeiro ciclo com R-Shop. Então, aí você acaba possibilitando o teu teste de classificação genética voltar a tempo do C2 você acrescentar alguma droga baseada em classificação genética. Então, eu acho que a medicina de precisão, né, que é exatamente o que esse estudo se presta, ela vai se adequando na nossa realidade, com a rapidez que o teste chega, com o fato de ele ser um pouco mais simples, um pouco mais viável. Então, acho que a gente tem que juntar uma série de questões para isso vir para a prática. Eu acho que a classificação genética do linfoma difuso granulosa B é um grande avanço, mas a gente tem que lembrar que uma proporção bem alta dos pacientes não é classificado. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade em enquadrar todos eles. Eu acho que a gente hoje em dia consegue dizer melhor aqueles que são de mau prognóstico, a gente tem uma noção um pouco melhor. Dentro do grupo do Double Hit, que se falava muito anteriormente, a gente sabe que existe um grupo maior que aquele molecular high grade, ou dependendo do grupo que você utilizar, de um padrão molecular um pouco distinto, onde o Double Hit está incluído. A gente tem alguma noção disso, mas uma classificação geral ainda aplicável na prática, ainda não. Ainda a gente não tem essa ferramenta. Eu Mas acho você que, eu acredita que acho vai que sim. chegar. Só que você acredita que vai chegar mais relativamente rápido? A ideia aqui do Duffus é que, só para você já complementa, Guilherme, o Perini, você acredita que que é mais rápido do que a gente imagina, essa classificação genética? Não, eu acho que isso, sem dúvida, é um futuro, tá? Eu acho que o Guidance 01 para mim, é um estudo proof of concept, de certa forma, mostrando que isso é possível, mas com todas as ressalvas de ser um centro único chinês, que isso tem que ser Uhum. reproduzível. Mas que isso a gente vai migrar para isso, eu acho que sim. Eu não sei se tão rápido assim. A avaliação genética não é tão fácil assim, tão simples, né? Mas eu acho que a gente vai migrar para isso sim. Tá bom. Beleza, Perini. Eu acho que é mais rápido, viu, gente? Se vocês forem olhar,
na verdade, não acho que vai ser para todo mundo. Bom, começando a sua pergunta, como que eu acho que a gente deve estratificar hoje risco, tá? Double hits e outros linfomas, tá? Porque é o único que a gente tem um teste que é relativamente disponível em todo o Brasil, que é o FISH. Não é disponível, obviamente, em vários cenários, mas é possível de ser feito. E é o único que existe uma recomendação relativamente formal de mudança de tratamento para terapias mais intensificadas. Tá? Então, eu acho que esse seria o para não errar, digamos assim. Tá? Em relação aos testes moleculares, se você for olhar o que está saindo, o que saiu de abstract no West desse ano, a gente já tem alguns dados interessantes. Por exemplo, um fase 2 de Zano R-Shop com avaliação genética, que o MCD dando 96% de resposta completa e sobrevivência livre de progressão em 1 ano e alguma coisa. E o Scalade, que é o estudo fase 3 com a calabrutinib, que vai responder, por fim, se o inibidor de BTK tem ou não algum papel, ele já está em fase de análise ele atingiu o número de eventos necessários. Então, é bem possível que para os congressos de verão do ano que vem a gente já tenha algum dado no estudo fase 3. Então, eu não acho que vai ser para todo mundo, eu acho que o grupo MCD, ou pelo menos pacientes que têm mutação A, B ou C vão utilizar tal droga, caminhando aí um pouco igual a gente tem, por exemplo, em pulmão, né? Mutação do EGFR, mutação do ALK, mutação do sei lá o que a gente vai ver em cima de uma espinha dorsal de quimioterapia. Hoje, na minha prática, o que eu faço, avaliação de risco pelo FISH, para o MIC e BCL2. Esses pacientes eu intensifico. Todos os outros, aí a gente fica numa dúvida entre R-Shop e Polar R-Chip, que a gente pode discutir também. Deixa eu Uma dúvida só aqui. complementar. Posso complementar Complemento. só uma coisa, Claro. Thalita? Acho que esse é um ponto bem importante, o Perin trouxe. A única questão que eu acho é que é um N pequeno, né? Quer dizer, quando a gente olha esse grupo MCD, o grupo C5, daquela subanálise inicial do Phoenix, que já demonstrava, né, uma resposta de 100% com o ibrutinib, o acréscimo, mas é um N pequeno, né? A quantidade de pacientes é muito pequena. Então, eu acho que a gente talvez consiga identificar esses altos riscos e que, eventualmente, a gente mude proposta terapêutica, mas no âmbito geral, né? Eu concordo com você que o FISH, hoje em dia, para double hit, é a única coisa que a gente tem para uma mudança clara terapêutica. Mas vamos combinar também que, de verdade, eu mudo absolutamente a história natural da situação, né? Isso é custo-efetividade, porque eu acrescento uma terapia-alvo, que tanto pode ser o polatuzumab no MCD, como o inibidor de BTK, que funciona muito bem, ambas as drogas, e eu tenho um impacto significativo numa efetividade, eu aumento muito a efetividade, e isso é tudo, além de ser custo-efetivo, porque esse paciente não vai ter recaída, vai voltar antes para o mercado de trabalho, eu vou ter muito menos dispêndio de segunda linha, né? Então, a gente precisa identificar o paciente de baixíssimo risco e de altíssimo risco, né? Porque o restante ali do meio a gente não vai saber, mas eu identificar o de baixo risco, aquele que a gente cura com shock, e identificar, ou eventualmente com uma droga-alvo específica, que é trocar a quimioterapia por uma droga um pouco menos tóxica, e identificar aquele de alto risco que eu tenho que já ir com uma estratégia padrão dirigida para o alvo, ou eventualmente terapia celular de cara, isso realmente eu acho que vai ter um impacto importante, e aí vai mudar a história natural desse tratamento, dessa confusão de 30 anos de R-Shop, né? Mas me fala uma coisa, hoje em dia que vocês não têm isso, como é que vocês identificam, além do double hit, Perini, que você fica de olho nele, tem alguma outra forma que você pondera, PET ínterim, avaliação de final, o que você acha? Quais são os fatores que você usa para identificar precocemente esses pacientes que eventualmente podem ser refratários ou ter recidiva primária? Você sabe que a gente até fez alguns estudos lá no hospital, principalmente com Delta SUV Max, que é muito simples. Os 2 pontos de SUV máximo, e você faz o delta, né? A diminuição do inicial para o PET interino. A gente mostrou que, por exemplo, 80, se não diminuir mais que 85%, esse paciente é muito mais chance de recair precocemente. Mas a verdade é que assim, não existe uma padronização de PET. Às vezes o paciente. O que eu quero dizer é o seguinte: é fácil eu fazer isso retrospectivamente na minha coorte, que tratou toda no meu hospital, que fez o PET com o mesmo fulano, seguindo o mesmo protocolo. Do ponto de vista
populacional Brasil, qual que é o principal fator de risco? Primariamente, refratário recaído em 12 meses. Esse paciente a gente sabe que vai muito pior. Tá? Todo o resto, não sei se eu tenho um marcador assim, como identificar esse paciente. A gente sabe que tem um paciente que não está com uma resposta boa no PET, ou que terminou com o PET com alguma coisa, mas aí o jogo já está jogado, né? E aí é uma questão de tempo dele Uhum. recair, né? Acho que isso que você falou é muito importante, sabe? Porque a gente vai olhar na literatura, hoje que a gente tem de uma ideia preemptiva de que não vai dar certo, talvez seja o PET Interim que está longe de ter o valor prognóstico que tem no Hodgkin, né? E está longe de ser modificador de alteração. Então, eu não altero, eu não modifico a estratégia de tratamento nesse paciente, porque é exatamente isso. E as cortes, eu tenho muita diferença. Então, é muito legal que você, trabalha no seu, você tem a sua corte do seu serviço, que o cutoff é de 85, lá na Tiblemon, lá na França é 88, tem um grupo coreano que é 66%, então isso é muito variável, por isso que é difícil a gente estabelecer um padrão para definir o que é esse delta SUV para botar a caixinha, né? Então, cada um vai ter que fazer seu exercício, Acho né? que Cada um vai ter que fazer seu estudo, não dá, né? As pessoas não dá, não dá. A academia precisa ser reprodutível, né? é. Mas o que eu Então, acho que fica a mensagem, independente se 85, 88, é que se aquele paciente chegou no PET interino e ele está ainda com doença, esse é um paciente que tem que ser visto mais de perto. Tá? Se ele está assim, com o PET ainda, né, não limpou ali, sabe? Não tá aquele PET limpinho, esse paciente tem que ser visto mais de perto. Ele tem um risco maior. De novo, como definir esse não limpinho é difícil, né? Não existe uma homogeneização. gostei do limpinho, Popete. Mas se ele ainda tem doença ativa, tem que ser visto com mais cuidado. Deixa eu Doutor colocar Douglas. já um contraponto, já para a gente fazer uma discussão, que eu acho esse ponto bem interessante. Pelo que eu estou entendendo, vocês dois fazem o PET inteirinho de rotina nos pacientes com difuso Grã-Células B. É isso, né? Sim, Thalita e Pereira, entendi que sim. sim. Eu acho, eu vou advogar que não, pelo seguinte, eu concordo que a gente tem dados prognósticos, a gente não tem dados, como o Perini bem disse, de mudança terapêutica. Então, eu não tenho nenhum dado de que se esse PET for positivo, seja a modalidade que eu usar, o Delta SUV, que parece realmente que é melhor do que especialmente em estudo de PET inteirinho difuso para o score de Deauville, mas eu não tenho nenhum respaldo científico de que eu vou mudar a terapêutica e esse paciente vai evoluir melhor. Então, eu não tenho dado de escalonar a terapia, eu não tenho essa evidência. E se eu pensar pelo outro aspecto, se o PET vier negativo, eu vou descalonar a terapia, também não tenho esse dado. Então, eu me sinto meio com um exame que o resultado eu não tenho uma evidência nem para o lado nem para o outro. Então, o ponto que eu trago é o seguinte: eu acho que ele é prognóstico, eu concordo com vocês. Eu só não sei se é um exame necessário para ser feito em linfoma difuso grã-células B, já que eu não tenho uma evidência de mudança terapêutica. Vamos lembrar que teve um estudo que é cheio de problema, que é o PETAL, que tinha uma coorte, tinha linfoma T, tinha linfoma difuso, tinha um montão de subtipos diferentes lá, que tentou fazer uma intensificação por PET inteirinho, o estudo foi negativo, com vários vieses, tá? O estudo tinha um esquema muito intensivo, teve muita toxicidade, mas eu estou citando um estudo que tentou fazer isso e falhou. Então, eu fico um pouco com o pé atrás pela falta de evidência. Eu acho Só. perfeito você falar isso. Eu gosto, viu, Perícia? Eu vou compilar. Eu faço, eu acho que eu fico atenta a paciente que tem PET interim positivo, mas já tive várias situações também que o paciente ficou curado. Então, enquanto não for modificador de doença, não é formalmente, eu não advogo formalmente para que seja feito, né? Igual a gente fazer esses testes genéticos aí para saber se eu vou ter esclerose múltipla no futuro. Eu não sei, Uma eu questão não tenho o que só, fazer com isso, né? Diga uma aí. questão só que eu acho que vale a pena, não sei se é o caso do Perini, se você tem estudo clínico no teu centro, que eventualmente isso seria um critério, ou, enfim, aí é um cenário diferente, aí eu estou de Ah, acordo, tá? Eu estou dizendo fora na rotina, tá? tá. Não, meu único ponto é que você precisa de fazer uma avaliação de imagem para que seu paciente não está progredindo, Então, mas aí uma toma é né? suficiente, né? Não Se sei, for uma doença não nodal. sei, não sei. Eu acho que sim, na grande maioria das vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia de fazer o PET ou fazer qualquer imagem
pegar aqueles, sei lá, 5, 8% dos pacientes que progridem, para você não gastar ali, fazer toda a dose, né, alta de antraciclina enfim, mas concordo com você. Entre os respondedores, não existe nenhuma mudança de tratamento entre os que respondem bem ou mal, do ponto de vista prático, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente usa a imagem também para ver os não respondedores. E aí já ir para outras terapias e tudo mais. Ok. Tem uma pergunta aqui bem legal, não sei quem fez, mas a pergunta é se vocês acham que a gente devia separar, porque classicamente os pacientes primariamente refratários, que responderam 0 a R-CHOP, estão no mesmos estudos dos pacientes que recidivaram com menos de 12 meses. Qual a opinião de vocês? Eles são grupos diferentes ou eles são iguais? O primariamente refratário é igual ao paciente que recidivou no 8º mês de pós-terapia? Posso começar? Bom, Pode. na verdade, eles estão nesse grupo porque no passado, quando a gente só tinha quimio e imunoterapia, os dois iam igualmente mal, entendeu? Então acabava assim, criou-se esse ponto arbitrário, e lógico que esses pontos sempre são arbitrários, no sentido de que 365 dias é ruim, 366 dias é bom. Não, não é. É um contínuo, na verdade, né? Mas assim, como ia muito mal os dois, né? Não tinha como separar. Agora que a gente tem terapia celular, anticorpos específicos, anticorpos novos, pequenas moléculas, é bem possível que eles se separem. Me parecem doenças diferentes. Eu vou dar uma opinião pessoal. A grande maioria dos casos que eu vi de ser primariamente refratário, de não responder, eram double hits que foram tratados com R-CHOP. Ou linfomas B de alto grau, que eu não consegui demonstrar, ou um single hit, ou um que a gente antigamente chamava de Burkitt-like, que agora é chamado de alto grau. Todos os outros geralmente responde e aí pode recair precoce. Minha experiência pessoal é essa, né? E O Guilherme congelou? Acho que congelou. Então vai, Posso não ir. complementa aí, Dantas, enquanto ele volta. Ainda bem que ele não congelou feio. Ah, você congelou Voltou, aí, voltou. colega. Voltou. Voltou. voltei. Voltou a tempo da gente não falar mal de você. Pode falar. E você não congelou feio, tá? Que bom. Então, assim, eu não sei até onde vocês entenderam, mas assim, eu acho que são diferentes, mas eu não sei se eu consigo hoje falar o porquê, digamos assim. Dantas. Não, eu concordo. Eu acho que assim, obviamente é arbitrário, e é racional você imaginar que quem não responde progride de doença em vigência do tratamento ou até 3 meses do tratamento é pior do que aquele que respondeu, foi sensível e recaiu meses depois. É meio intuitivo imaginar que uma doença é mais agressiva que a outra. Mas, de fato, eu concordo também com o que o Perin disse, no sentido em geral, o que eu vejo são mais esses pacientes com esse perfil biológico, né, de ou double hit, ou linfoma que a gente classificaria como alto grau. Em geral, é mais isso, desses que não respondem nada, né, e foram tratados com R-CHOP. Eu penso parecido. Muito bem. Quero dar boa noite para o professor Chiattoni, que está aí, e que mandou uma pergunta aqui, só concordando com o Perini, que ele acha que vale identificar os pacientes, principalmente os progressores, né, interinos. Agora eu vou levantar uma outra pergunta baseada num caso que mandaram aqui para a gente, tá? Que é exatamente essa divisão. Tudo bem, Perini acha que são diferentes, você também. Sei, eu acho que o paciente, olha, pelos critérios de Lugano, a gente não tem de verdade nenhuma obrigação de realizar imagens nesses pacientes, nem nos pacientes de alto risco eu realmente realizo imagens. Então, determinar o momento exato do que esse paciente recidivou, se foi um mês depois, o paciente que ficou 1, 2 meses em remissão depois de um término de terapia, é um paciente absolutamente refratário, né? Então a gente ponderar, será que recidivou em 6 meses ou recidivou entre 6 e 12 meses? Por isso que eu coloco os dois no mesmo grupo, assim, eu acho que é um grupo de altíssimo risco, né? A gente tinha essa intenção curativa. Eu vou botar um caso aqui para vocês e já emendar com a outra pergunta que eu tenho, porque era um paciente de 76 anos, então inelegível à intensificação de tratamento, né? Que fez R-CHOP na primeira linha e recaiu 4 anos depois.
tá? Então, a pergunta que eu faço, eu vou começar com essa pergunta, depois eu complemento aqui o caso. Recidiva depois de 2 anos. Que guideline vocês acham que tem que fazer? É igual? Recidiva depois de 2 anos é igual a recidiva depois de 5? Recidiva depois de 5 é de um de novo ou é uma recidiva? Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu acho que essa questão se é o mesmo linfoma ou não, né, que você está trazendo, isso é sempre importante, e claro, né, quando o tempo é um tempo muito longo, isso gera alguma dúvida, né? Eu lembro de ter visto algumas evidências, não é exatamente isso, mas enfim, cabe o comentário, de linfoma localizado, de difuso localizado com recaídas tardias, e sendo a mesma doença, né, pesquisando e sendo o mesmo rearranjo de imunoglobulina, de cadeia pesada de imunoglobulina. Eu acho que essa ponderação ela é importante, mas o meu racional é meio um racional similar, assim, sendo mesmo linfoma, a não ser que seja uma recaída muito tardia, 4 anos eu ainda consideraria como dentro do espectro do mesmo linfoma, a não ser que tenha algum dado biológico diferente, óbvio, né? Numa rebiópsia, se aparecer alguma coisa diferente, é um outro contexto. Mas se for tudo indicando o mesmo linfoma, a minha visão vai ser tratar um linfoma recaído, e aí nesse cenário, 76 anos, né? Tá, então O que você talvez faria, doutor Guilherme? talvez seria um paciente com dificuldade Segunda para linha. segunda linha. Hoje, Talvez. tá? Hoje, não vamos dizer sobre o futuro. Tá, não em 2026, pois é. Que a Não, gente tem, 2027 ou a 26. gente tem, a gente tem perspectiva, talvez, de algumas outras opções, né? Mas hoje eu acho que, se a gente não for levar ele para um transplante autólogo, quimioterapia, talvez a base de gemcitabina seria uma opção para ele, poderia ter uma resposta razoável. Outra opção que a gente tem a opção em doença recaída para paciente não elegível, aprovado no Brasil também, a combinação Tafa-Len, que é uma opção também para paciente recaído, seria uma opção mais suave, com uma duração de resposta muito boa, também bem tolerada. Eu iria mais nessa linha. Só para eu pegar aqui, 76 anos de idade, recaída tardia. 4 anos depois do R-Shop. 76 é a recaída atual, né? Não foi o diagnóstico, né? Não, 70, não sei. 76, Bom, 80, esse ali, não para dá mim, para fazer autólogo. esse é o caso do livro para mim para Tafalena, né? Recaída tardia, paciente 76 anos de idade. Eu acho assim, ó, só uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente fala muito de CAR-T, a elegibilidade do CAR-T ela vai mais longe, etc e tal. Mas, gente, isso aí é muito restrito, na minha opinião, a centros que têm uma expertise muito grande, né? Então, assim, a gente fala um centro dos Estados Unidos, na Europa, sei lá, Espanha, Barcelona, que fizeram 300, 400 CAR-T, talvez fazer um CAR-T num paciente de 76 anos de idade seja tranquilo. A gente ainda está, né? E você, Thalita, está num centro que faz bastante CAR-T, eu estou num centro que faz CAR-T. A gente ainda está pegando um pouco as nuances da coisa, da avaliação e tudo mais. Então, esse para mim é o paciente que eu pensaria em fazer uma segunda linha com Tafalém, tá? Evitaria Pola BR por causa da bendamustina, porque caso ele recaia, talvez ele seja um candidato a CAR-T, colocando na balança aí como que ele tá, como que foi o impacto detrimental dessas terapias, né? E lembrar, falando nesse conceito já, só para deixar claro que o sequenciamento de terapias anti-CD19 não teve impacto, né? Então, quem fez TAFA ou quem fez LONCA e foi para um CAR-T, aparentemente não teve problema, tá? Não é igual o CD20 que você pode ter perda, né? Bem, super de acordo. Agora, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu, Douglas? A gente tem pouquíssima coisa na literatura, se você for fuçar, você não acha sobre isso. A gente tem estudo em Hodgkin, dizendo que depois de 2 anos talvez seja uma nova neoplasia, né? Indubitavelmente, Hodgkin, depois de 5 anos, é um novo Hodgkin, que às vezes é igual, mas é um novo. E o que faz a gente pensar que é um clone diferente é que a resposta é muito diferente. Vamos combinar. Então, os pacientes que recaem depois de 2 anos e que são elegíveis têm uma taxa de cura muito boa com a intensificação de tratamento.
Ao passo que os pacientes que recaem com menos de 12 meses, e eu falo que fica esse limbo, né? O paciente que é entre 12 e 24 meses, coitadinho, ele é o quê, né? Provavelmente a gente considera ele como um refratário primário, né? Esse grupo. Ele tem uma resposta muito pior. Então, assim, alguma coisa biológica, ou que seja pelo menos um linfoma piorzinho, é isso, né? E eu acho que esse aqui é exatamente, eu também acho que é um paciente, eu não sei se ele está com 76 ou 80 anos agora, nesse perfil de Thalita, toxicidade, só confio complementando, sobremaneira, concordo com o Perini. só complementando, talvez até uma visão de um subclone, tá? Não necessariamente um linfoma completamente distinto, pode ser um subclone Aham, que escapou, e aí tem um padrão um pouco distinto. Só acho que você tem que ter algum indício, procurar algum indício biológico para isso. Acho que eu ficaria mais seguro com isso, nessa interpretação de novo, né? tá. Mas eu vou continuar o casinho, tá? Na ocasião, esse paciente fez RGMOX, a sugestão do Dr. Duffels, tá? E aqui ele não coloca, mas ele não coloca quanto tempo depois. E qual foi a resposta? Então, a primeira recaída foi em 2024, e a segunda recaída, então ele recaiu, e essa informação é importante, a gente saber quanto tempo depois ele recaiu do RGMOX, ou se foi refratário ao RGMOX, e quando ele recaiu a segunda vez, ele era um duplo expressor, que pelo princípio aqui não estava aparecendo. Então, não sei se essa segunda recaída é realmente a recidiva da segunda vez que ele teve, né? A pergunta aqui agora é: o que vocês fariam nesse paciente? Bom, chutando que ele recaiu no tempo médio do RGMOX, que é em torno de 10 meses, vamos arredondar para um ano. Agora ele está com 7,7. Vamos botar, Vai, pode ser. 7,7. Que ele estava Ele tem artrite 7,6, não era? reumatoide, esqueci de falar É, dessa comorbidade, tá? tá, Ele tem artrite reumatoide, só para vocês saberem de uma comorbidade autoimune associada. tá. Cara, aqui eu acho que aí cabe uma bela discussão, tá? E aí eu vou dar minha opinião. A discussão aqui, na verdade, é entre um anticorpo específico, epcoritamab, que a gente tem disponível no Brasil, CAR-T e Tafalém. Aí eu acho que aqui, quando você tem várias opções boas, eu acho que entra uma individualização do que expectativas do paciente, desejos do paciente, né? Ele quer ficar internado 30 dias, ele quer correr o risco de ter uma citopenia prolongada, etc, etc. Expectativas da família e a estrutura que você tem, né? Então, se a gente for colocar numa escala assim do mais tranquilo de fazer, sei lá, você está no interior de Goiás, eu sou goiano, eu posso falar, então. Você está no interior de Goiás e você não está com uma estrutura que você está confiante que vai ter um neurologista para avaliar um ICANS, que vai ter uma UTI caso seja necessário, tosse está difícil, esse cara é um cara para estar falando. Tá. Não, olha, eu tô num lugar que eu tô bem confortável em fazer um anticorpo específico. Acho que cabe muito bem um anticorpo específico, né? São terapias, as duas, até, né, até progressão, que podem ser um pouco mais enjoadas, né? Eu não sei se é uma contraindicação absoluta ter uma doença autoimune para fazer um anticorpo bispecífico, apesar que no estudo não incluiu esse paciente, né? Era um critério de exclusão. Então, é outra coisa que tem que ser colocado na balança. E CAR-T, aí eu acho que é só para aquele centro ultra especializado. Esse não vai ser um CAR-T fácil, né? Paciente já com 77 anos de idade, mas eu acho que sempre é uma coisa que se põe na mesa, obviamente com cuidado de não vender aí uma terapia, né? Que vai curar todo mundo e que vai ser um passeio no parque, porque eventualmente pode não ser. Duffels, A discussão é essa, concordo, não tem como fugir dessas opções. Eu acho que para esse paciente eu ficaria bem confortável com o Tafalém. Eu acho que seria para ele talvez uma opção mais fácil, mais razoável. O anticorpo específico é ótimo, mas a gente tem toxicidade também, não é uma coisa tão tranquila assim. E tem várias questões que envolvem isso, eu acho. Uma delas, obviamente, é a terapia contínua, que eu acho que o Tafalém, apesar de você continuar com o Tafa depois, me parece mais suave. E eu acho que o do CAR-T, eu concordo com o que o Perini disse, mas eu vou reforçar isso que ele falou, falou na discussão, mas eu vou reforçar. Eu acho que tem que ser apresentado ao paciente, sim, a opção, porque ele pode, enfim, às vezes o paciente é do interior, mas ele pode eventualmente procurar isso e vai
se consultar com você, Thalita, nossa Camargo, discutir sobre, ou vai se consultar com o Perini no Asta, vai discutir sobre essa opção, acho que é uma opção. Então, se o médico está atendendo ele no interior de algum local, tem que dizer para ele que existe essa opção, que é Sim, aprovado no nosso país, é uma opção potencialmente curativa, inclusive para a sim. idade dele, e a gente tem realmente estudos mostrando já isso, tanto com o Lisocel quanto com o Axicel, em relação a pacientes que teoricamente serão inelegíveis ao autólogo, respondendo bem a CAR-T. Então, eu acho que essa opção tem que ser bem clara para ele. Mas, no mais, eu concordo com como é que eu conduziria. Não, eu queria agradecer quem mandou o caso, que quem mandou aqui já deu mostra para gente, a gente discutir. Eu concordo, eu Deixa eu tenho. só fazer uma provocação aqui. É, Passa, doutor Perez. alguém consideraria Pola BR para esse paciente? Olha, eu posso fazer um comentário? Eu acho aquele estudo do Pola BR um negócio assim estranho, cara. Para mim, é uma opção que nem passa na minha cabeça. Vou ser bem sincero. Eu nem penso. E por quê? Eu acho que a Benda não é uma boa droga. Discorra, discorra, doutor Eu acho que Idaço. a Benda não é uma boa droga, sinceramente, para pacientes com linfomas agressivos. Tem a questão óbvia que o Perini disse, que eu concordo, que é a questão da exaustão do linfócito T, pensando numa eventual terapia celular futura, isso atrapalharia, óbvio. Isso é um estudo que, se você olhar, quase todas as respostas foram respostas completas. Eu acho estranho isso. Não estou duvidando dos autores, a primeira autora é a Laurie Sen, que é uma pessoa excelente, mas eu não sei, eu tenho muita reticência com a benda em difuso. Se você olhar a benda em difuso, tem resultados completamente heterogêneos, com doses completamente distintas da benda por vários grupos. É uma droga que, na minha opinião, eu nem penso em difuso, sinceramente. Gosto dela para linfoma indolente, tá? Não estou dizendo que é contra a benda, não, tá? Mas é para agressivo. Eu concordo, e não tem termômetro melhor do que isso, do que a gente pensar que o próprio fabricante depois fez estudos com outras quimioterapias, né? A gente tem Polargo, etc e tal. Demonstra que existe uma insatisfação global, eu acho, de todo mundo com a bendamuxina aí, né? Então, eu realmente acho que uma coisa que passa tanto na nossa cabeça assim, para falar a verdade. Deve ter o seu paciente, né? Sem dúvida nenhuma, mas é que eu acho que a gente hoje suplantou esse impacto do Pola BR com outras coisas que vieram. Eu lembro de um Lugano, foi anterior, acho que há uns 2 Luganos atrás, ou Lugano atrás, que era a discussão do não elegível, a diferença entre Zafalene e Pola BR, e o perfil de toxicidade do Pola BR sendo maior, né? Então a escolha era mais pelo performance do paciente, né? Se ele não, ele chegou e morreu, né? Aquelas diversas estratégias, porque de verdade, na sequência chega a terapia celular. E quando o que mais impacta na terapia celular, que tem uma estratégia curativa, é o uso prévio de bendamuxina, que você não consegue coletar linfócito, ele é uma estratégia que nasceu morta. Então, eu falo É, que é uma aprovação que a gente tem no Brasil que a gente usa metade na maioria das vezes, né? Eu particularmente, pessoalmente, nunca prescrevi Pola BR, Pola R-Benda para nenhum paciente. Eu já pedi muito Pola R-Benda e nunca usei a Benda, né? Então, é exatamente essa situação. E o engraçado, complementando, né, doutor, que aquela quantidade enorme de resposta completa, quando você vai falar, a chance de cura desse paciente é muito baixa. Então, não é um esquema com intenção curativa boa, né? Então, é exatamente isso. Ele é bastante eficaz, ele arrasa um quarteirãozinho lá, ele depleta linfócito T e no final do dia, a maioria dos pacientes vai recidivar da mesma forma, né? Então, e você vai impactar. Então, não é um competidor mais. A gente tem um nicho para o TAFA e para o TAFA-LEN, que a gente sabe da permissividade, que é um esquema realmente bastante tranquilo de ser utilizado, e ele não tem agente competitivo, né? Agora, falando aqui, eu Só um acrescentando que o comentário. doutor Keatona. Só um Fala aí, comentário, ainda. Thalita. Desculpa, talvez você vá falar disso depois. É porque Não, pode, eu pode agora aqui. só para a gente não esquecer de comentar, caso a gente eventualmente se empolgasse, não falasse desse ponto, é a questão da perda da expressão do CD20. É importante a gente sempre lembrar disso, que seria outro cenário em que Tafalência cairia muito bem, né? Porque a perda da expressão do CD20 acontece. E é uma situação que a gente volta e meia se depara. Então, seria mais um momento, mais uma situação para quem estiver tratando esses pacientes, para lembrar que essa é uma terapia que seria muito, muito interessante, né? Muito bom. Relembrando com isso que a gente sempre tem que rebiopsiar o paciente, né?
Então, por favor, a totalmente. gente sempre tem. Quanto mais a gente rebiopsia, mais surpresas a gente tem, né? De achar outras situações, de achar pacientes que o PET nunca é negativa, nunca, né? Quem não tem o paciente que não PET não é negativa nunca? Chega um momento que você desiste de fazer PET, né? Então, a rebiópsia é muito importante, até para você validar essas indicações, né? Mas aí vamos pensar aqui, ó, doutor Perino, o doutor Chiattoni está jogando uma lenha aqui, que é, se você decide levar esse paciente que está com 80 anos para CAR-T, e ele tem um volume tumoral significativo, o que você indicaria aí para você fazer como ponte para ele? Como ponte, não, como bridging, como Como, ponte, como holding. como O que a gente traduz holding, na holding? Como a gente traduz na holding? sei lá, Não sei como é que segurada, a gente famosa traduz isso, como uma segurada de doença. segurada. Como é? Cara, eu acho, vamos lá, né? De todas essas opções que a gente fez aqui, que a gente falou aqui, uma que a gente não vai usar em hipótese alguma como holding é Pola BR, pelos motivos que a gente já falou. Quimioterapia, nesse cenário aqui, eu acho que o resultado vai ser pequeno, né? Porque ele já fez R-CHOP, já fez RGMOX, mas eventualmente a gente lança a mão aí de um ICE, ajustando dose, mas com alguma toxicidade, um risco grande de toxicidade. Eu acho que Tafa-Lena é uma possibilidade. A gente já fez algumas vezes, a gente fez até um paciente em comum agora, na Thalita, Polarituximab, que costuma segurar a doença um tempo, mas não muito. E aí eu acho que, eventualmente, né, eu acho que aqui, né, mesmo como intenção de ir para um CAR-T, eu acho que Tafa-Lena casaria bem, né? É, acho que sim. Como uma estratégia de esperar, tá? E Falando bispecífico como também, né? Bispecífico também, o epcoritamab seria uma ótima aqui também. Então, acho que ficaria entre essas duas, a depender de como cada um se sente mais confortável. alguma coisa E diferente? como bridging, desculpa terminar, Né? não esquecer de radioterapia, né? Então, o que a gente tem visto aí fora é uma maior aceitação de irradiar aquelas áreas ameaçadoras, sabe? Aquelas que estão mais comprimindo o órgão, regiões mais perigosas, lesões maiores, esquecendo aquelas outras pequenininhas, porque tem mil motivos para isso, né? Então, não interferir muito em outras coisas, aumentar a expressão de neoantígeno, que pode aumentar a expressão a expansão do CAR-T, enfim, tem milhões de motivos para isso, né? Então, radioterapia sempre fica ali, né? No, sei lá, no nosso arsenal. Alguma coisa diferente, doutor Duffels? Não, só um comentário que eu acho que a radioterapia e Pola Ritux provavelmente são as opções que a maioria de nós preferiria usar num cenário como esse, né, de transição terapêutica, enfim. Mas eu acho que o que o professor Chiattoni trouxe é talvez para um cenário assim, para a gente imaginar que essas duas opções talvez a gente entenda como opções não viáveis, por muita doença, uma carga tumoral muito alta, não tem um sítio claro mais importante e irradiável, enfim. Nesse cenário, eu queria só chamar a atenção que acho que Tafalém seria uma opção, só reforçando o que o Perini disse, epcoritamab talvez fosse muito, muito, muito bom aí, e químio, tem alguns esquemas, né? Mini-AIS, alguns esquemas, de repente, você fazer uma quimioterapia de repente, reduzir um pouco a intensidade, pode ser uma boa. Pode ser uma boa como você segurar um pouquinho essa doença pré-CAR-T, né? Que acho que mais ou menos é o cenário da pergunta do professor Chiattoni. A nossa experiência no AC Camargo a gente já começou com algumas experiências lá no passado de pacientes que tinham já 6, 7 linhas de tratamento, que quando a gente acrescenta o anticorpo monoclonal, que a gente, o CD19, 79, no caso, eu acho que são duas estratégias, ferramenta, no nosso caso a gente já usou mais o POLA, você tem uma resposta melhor. E é impressionante como a radioterapia tem um papel muito importante, que a gente nunca deixa, a gente não fala mais em radioterapia em difuso de grandes células B, que ela isoladamente não tem potencial curativo significativo, então assim, mas mesmo num paciente com uma doença muito agressiva, a gente tem um pouquinho de efeito episcopal, quando associa o anticorpo monoclonal, mesmo não intensificando o tratamento, né? Então, a nossa experiência de pacientes que vêm de tratamento intensivo, vêm de DAX, vêm de GEMOX, que não é intensivo, mas é uma quimio de resgate, vem de ICE, quando a gente faz rádio Pola R, eles respondem, né? Porque você mudou um pouquinho o mecanismo de ação, né?
Então, essas são. Eu queria. Uma questão aqui é: vocês têm alguma escolha? Se vocês começam bispecífico, vamos colocar aqui. E esse paciente é uma coisa que a gente estou lidando bastante ultimamente. E esse paciente está lá nos 40% de resposta completa. Vocês encaminharam para o Centro CAR-T e começaram o bispecífico como uma estratégia de, eventualmente, esperântica, né? Esperandinho. O paciente tem resposta completa com bispecífico. Vocês fazem ou não fazem a CAR-T? Eu faço. Eu não acho que a gente ainda tem. Por quê? Vamos lá. Eu acho que existem pacientes que são curados com anticorpo bispecífico, tá? Num cenário que você tem 4 linhas prévias e o paciente faz, e depois de 2 anos a doença não volta, provavelmente esse paciente está curado. Como que eu colocaria uma dúvida nisso aí? Se eu tivesse como ter uma boa DRM, aqui, um clonoSEQ, um phase-seq, talvez se aquele paciente fosse DRM negativo, eu falaria, cara, vamos pagar para ver, tá? Como eu não tenho isso, eu tenho que pensar no que é mais curativo a longo prazo, que eu tenho mais follow-up, né? E o follow-up, querendo ou não, do CAR-T é muito mais longo, né? Então, hoje, se eu tenho um paciente que respondeu epcoritamab, epcoritamab, né, que é o que a gente tem, e ele é um paciente que eu tenho condição de levar para o CAR-T, eu vou levar, entendeu? Mesmo em resposta completa. Duffos? Eu acho que o cenário é como você enxerga a pergunta. Porque uma coisa é o seguinte, Olha, foi só uma pergunta simples. não, mas você vai entender o que eu quero dizer. Uma coisa é, eu estou fazendo epcoritamab e o paciente entrou em remissão completa, e aí eu penso, putz, será que eu indico o CAR-T agora, vou consolidar essa resposta, vou ter benefício de ser uma terapia única e não vai continuar com o epcoritamab, fazendo a ressalva, né, que eu não tenho nenhum acesso a DRM, como o Perini disse, né, que talvez seria um balizador de resposta. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cenário que eu planejei CAR-T, a ideia é seguir para o CAR-T, e aí o epcoritamab entrou como uma modalidade terapêutica para segurar um pouco essa doença, e eu acabei entrando em remissão completa, né? É outro cenário. Nesse cenário, certamente eu iria para CAR-T, porque se eu tenho essa disponibilidade, eu tenho como oferecer uma terapia potencialmente curativa, é uma terapia única. Claro, ela tem suas questões, suas toxicidades, mas razoavelmente manejáveis num centro acostumado com isso, eu iria. Eu não teria muita dúvida, não. Eu acho que depende, como eu falei, de qual contexto. O paciente que começou a epcoritamab, o CAR-T veio como uma opção posterior, aí eu achei até questionável, naquele que entra em remissão completa, ou aquele que eu planejei, o CAR-T e o epcoritamab, nesse caso, entrou como uma terapia para segurar a doença, enfim. Gente, eu acho que isso aqui é o negócio mais debatable, assim, é o mais duvidoso que a gente tem no cenário atual. Porque se a gente comparar as terapêuticas, a gente só sabe do potencial curativo maior da CAR-T, porque a gente tem um follow-up maior da CAR-T, né? Porque a gente tem 40% de resposta, 40% de resposta. E resgate de paciente em resposta completa com CAR-T, a gente sabe de verdade que o cenário da CAR-T responde melhor em paciente de resposta completa, mas a quantidade de que recidiva também ao bispecífico é mínima. Será que essa CAR-T que eu estou colocando aqui no bispecífico vai aumentar em quantos por cento? Porque vai salvar porque eu tenho 11% só que recidiva depois de 2 anos, né? Então, eu de verdade, hoje, em princípio, eu não faço. Mas eu não estou esperando notícias, né? Esperando notícias de grandes experts. E acho que todo paciente que está refratário, você deve referenciar e que você está pensando em uma terapia celular, você já excluiu todas essas estratégias de tratamento, você está pensando em uma terapia celular e que você deve referenciar, porque, de novo, a gente tem uma resposta de 40% e só vale a resposta completa com bispecífico. Tem mais chance do bispecífico não dar certo do que dar certo. Então, eu acho que o referenciamento para o centro CAR-T, ele é importante. Agora, se você deve ou não fazer a CAR-T, isso a gente ainda tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Inclusive, acho que, de verdade, o Perini falou uma coisa muito importante. O paciente que está 2 anos em remissão com bispecífico, provavelmente ele deve estar curado, né, nesse script, 2, 3 anos. Então, a gente vai começar daqui a pouco a validar a interrupção do epcoritamab, que é o que nós temos aprovado aqui no Brasil, porque de verdade hoje ele está validado, ele está prescrito até progressão, não tem cabimento a gente prescrever paciente com difuso, ou ele está curado ou ele não está curado, né? E lembrar, deixa eu me contradizer aqui, porque eu gostei do seu argumento. Eu não acho que existem dados que o CAR-T funciona pós-bispecífico e vice-versa, né? Então eu não acho que
de novo, você utilizar um bispecífico e o paciente está respondendo super bem, e você atrasar um pouquinho essa indicação de terapia celular, indicação, não encaminhamento, tá, gente? Encaminhamento, o mais precoce ele ser avaliado e o centro CAR-T estiver envolvido, melhor. Mas eu acho que é completamente razoável, entendeu? E é isso que a Thalita falou. Entra numa área de poucas certezas. Então, cuidado com quem tenha muitas certezas nesse Né? cenário, Quem, porque quem diz que sabe, né? Quem diz que sabe é exatamente. Se alguém me diz complicado. assim, eu tenho certeza absoluta que o caminho certo é esse, eu teria um pouco de Ó, cuidado nessa interpretação. vamos responder aqui a Maria Paula Padilha, que mandou para a gente, 56 anos, refratária primária, não tenho CAR-T, não tenho bispecífico, que é a realidade dessa dificuldade de mandar, e essa dificuldade, inclusive, de acesso. Vamos combinar que são terapias que são realmente muito caras. Vocês, ainda cabe o autotransplante? Cabe. Brasil cabe. Opa, e Cabe. principalmente se ele teve resposta ao tratamento. Vamos combinar que se o Exatamente. paciente. A gente não tem CAR-T de ponto, né? Então, assim, se o paciente teve uma quimio de resgate, se ele tem resposta a essa quimio de resposta, a resgate, uma resposta completa, uma resposta parcial muito boa, o autólogo é disparado, a minha opinião. De novo, eu não Que é sei se uma os coisa estados que do acontece mundo. bastante, viu, gente? Mesmo quando tem, Maria Paula, às vezes você tem um paciente, e aí você está querendo fazer um CAR-T, e aí você começa uma quimioterapia, e aí o imbróglio fica muito grande, aí você faz, sei lá, 2 AIS, ele está em resposta completa, o CAR-T não está pronto, eu já discuti com colegas, falei, cara, leva para o autólogo. A única coisa que eu ia te sugerir, Maria Paula, é não esquecer de estudo clínico. Tá? Então, por exemplo, hoje, atualmente no Brasil, a gente tem centros por praticamente todo o Brasil de um estudo comparando um anticorpo bispecífico, que é o odronextamab, contra o autólogo e transplante. O autólogo e transplante. Quimio de resgate e transplante. Nesses pacientes são primariamente refratários ou recaídas precoces. Eu não tenho esse estudo, tá? Não estou fazendo merchan, mas eu posso depois, se você quiser me mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, te falar onde os centros estão aí. De novo, eu acho que é importante, a BHH fez uma coisa super legal, que é uma página na BHH, que você vê onde esses estudos clínicos estão. Não esquecer que a gente tem estudo clínico rolando por aí, graças a Deus o Brasil mudou muito isso aí, e aí eu acho que a gente tem que correr atrás, porque isso beneficia o paciente. Ó, a gente está acabando, eu preciso responder aqui, Vivaldo, Só, rapidinho, doutor só, Duffels. Ó, só, só peraí, que de- você já emenda aí, ó, peraí. Deixa eu ver se eu- O CAR-T sendo utilizado em segunda linha, no estudo Tafalena, não teve paciente refratário primário e recaído com 6 meses, né? Então, vocês acham que mesmo assim o Tafalena seria uma boa holding e uma ponte? Responde e fala o seu comentário aí, que a gente já está acabando. Não, eu acho que sim, eu acho que é uma opção, sim. Eu não escolheria por essa questão, apesar de ser Você acha ser que funciona? A dúvida aqui do Vivaldo é se eu, você. Eu não tenho experiência com isso, eu não sei se o ne- Perini nesse, tem ne- nesse cenário nesse de cenário também refratário não tenho. primário, né? Sim, exato. Nesse cenário também não tenho, mas não descartaria essa opção por essa questão, não, que eu acho que foi bem lembrado. Eu só queria fazer um comentário rápido da Maria, do Maria Paula. É que a gente separa, né, o combo autólogo e quimioterapia. Se você separar as estratégias, a quimio de resgate e o autólogo, fica um pouco mais fácil essa visão, porque realmente, se o paciente tiver quimiosensibilidade, acho que ele deve sim seguir para o autólogo. A chance dele ter quimiosensibilidade se ele é refratário primário é baixa, eu concordo. Mas se você não tem outras opções, é claro que você tem que seguir. E quero só lembrar que o CORAL, aquele estudo bem antigo, que a gente se baseia bastante, o CORAL ele mostrou que mesmo pacientes que não respondiam uma segunda linha, quando eles iam para uma terceira linha, em torno de 25% dos pacientes tinham alguma resposta. Então, existe sim a possibilidade do paciente que não respondeu a primeira linha, a gente sabe que é um cenário ruim, só estou mostrando um dado que é possível você tentar demonstrar aqui uma sensibilidade com resgate à base de platina, e aí nesse cenário seguir para o autólogo. Eu concordo com Ok. essa visão. Também, todo mundo aqui tem aquele paciente que foi resgatado 2, 3 vezes e conseguiu Que, habilitar, né? aliás, é por isso que o Belinda teve o desenho que ele teve, né? Diferente dos outros estudos com Exatamente, CAR-T, assim, muito baseado nesse dado coral. Meninos, é sempre um prazer. É sempre um prazer. A gente tem que fechar, mas antes da gente fechar, já que nós somos mais do que um queimatologista, doutor Perini, dica cultural. Livro, filme, série, fora da medicina. Está congelado. Vai lá, não está vendo nada, só está vendo paciente com linfoma. Vai lá, doutor Duffos.
Poxa, Dá uma dica cultural. olha, dica cultural, você perguntou para uma das piores pessoas para dar uma dica cultural, sinceramente. Eu vou saber da dica de futebol, Dá um jogo que aí acho que agora. que acho que é polêmico, né? Porque vai envolver a final da Libertadores, mas eu prefiro não falar nada. Mas talvez você seja melhor para dar dica cultural, por favor. Ah, o Perini caiu. Caiu O na Perini hora, caiu. acho que ele saiu, O ele Perini apertou o caiu botão na hora, vermelho. porque ele não tinha o que falar. É, Bom, eu acho que agora, nesse momento agora, eu estou lendo Sol para Todos, que é um livro super interessante, que é um best-seller internacional, e a minha dica cultural é que entre em algum clube do livro e que você vai ser obrigado a ler algumas coisas que você necessariamente não leria. Então, eu estou participando de 2 clubes do livro desse ano e eu estou achando um negócio, uma experiência super interessante. Eu li livro de política, eu li livro sobre ciência e que eu não leria, mas que eu acabo lendo porque tem todo esse impacto, né? Então, a minha dica fica essa. Mas ele voltou? Ele voltou aqui? Dica cultural. Um filme, um livro, uma série, qualquer coisa que o senhor viu ontem e que gostou. Tá. Eu estou sofrendo pela 20ª vez. Eu estou enfrentando A Montanha Mágica do Thomas Mann, que é um livro que dizem que é um dos maiores, mas eu não sei se a tradução que eu peguei, o meu livro dele, eu estou tentando, mas ainda não terminei. O que eu tenho feito bastante, eu gosto bastante de podcast, eu tenho escutado muito, descobri um podcast bem legal de uma pessoa, de um americano chamado Lex Fridman. Na verdade, ele é russo, mas mora nos Estados Unidos, que ele faz é, isso. E é legal que ele faz podcasts maciços, assim, são 4 horas, né? E eu tenho escutado muitos podcasts que ele faz de história. Então, eu estou escutando agora sobre a Primeira Guerra Mundial, já escutei sobre o Império Mongol. Uso de drogas no Terceiro Reich foi um dos mais interessantes que eu escutei. Todo o programa de entorpecentes, drogas, etc. e tal, no Terceiro Reich. Então, eu tenho escutado bastante, tenho gostado, tenho ocupado um pouco a minha cabeça para fugir um pouco de política, essas coisas, que eu acho que está todo mundo meio fatigado disso. Muito bom. Então, vai lá, doutor Amiga, Duffels, e vamos dar tchau. rapidinho, rapidinho, só lembrar para todo mundo que quem tiver interesse, a gente tem um estudo de linfoma primário extranodal, que a gente está tentando capitanear o maior número de centros possível no nosso país. Então, por favor, se alguém tiver interesse de juntar essa iniciativa, é uma iniciativa que a gente quer incluir o máximo de colegas possível. Linfoma primário extranodal B, por favor, pode fazer contato comigo, ou com a Thalita, ou com o Perino. Se vocês tiverem contato, a gente tenta aproximar os centros e incluir. Muito bem, ó. Ótimo estar sempre com vocês. Espero que a gente se veja pessoalmente de novo em breve. Um beijo, ótima noite. Boa Valeu, quinta, bom gente, final de sempre um semana para prazer. todo mundo. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Boa noite. Grande Tchau. abraço. Tchau. Tchau.